Eu queria convidar vocês para a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3 e versículo 15. Nesse mês de outubro, nós estamos concentrando a maior parte da nossa atenção como igreja em mensagens que falam sobre a reforma protestante. E nessa noite eu queria dar continuidade falando sobre a reforma protestante ontem e hoje. Esse é o tema da mensagem que quero trazer, a reforma protestante ontem e hoje. E nós iremos ler um versículo que resume bem o assunto que quero trazer para vocês. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, apenas a parte B do versículo 15, que diz o seguinte: a igreja do Deus vivo é a coluna e o alicerce da verdade. Hoje eu quero trazer para vocês, irmãos, uma visão panorâmica dos 5 solas da reforma protestante. E quando eu uso essa palavra panorâmica, eu quero dar a entender que eu não vou me deter tanto em detalhes históricos sobre esses 5 solas da reforma, porque os rapazes já estão trabalhando esses 5 solas de um modo mais detalhado, de um modo mais individual, a cada domingo desse mês de outubro. Mas nós iremos olhar para os 5 solas hoje de uma maneira geral, para essas 5 verdades que impulsionaram a reforma protestante no século XVI. E nessa mensagem eu irei trazer para vocês uma leitura do evangelicalismo brasileiro, mostrando para vocês como a reforma protestante continua relevante. Se eu pudesse escolher uma palavra que resume bem a mensagem, seria essa palavra: relevância. Como a reforma que aconteceu ontem, que aconteceu no passado, continua sendo relevante e aplicável para os evangélicos brasileiros. Nós sabemos que, em linhas gerais, a reforma protestante foi um movimento de restauração da igreja, e podemos dizer que os 5 solas foram as 5 doutrinas bíblicas que abalaram a igreja católica romana da Idade Média, que na época estava corrompida por várias doutrinas estranhas, várias ideias erradas sobre a palavra de Deus. E é nesse contexto de corrupção e erro que os reformadores trouxeram 5 gritos, 5 verdades, 5 ideias bíblicas que fizeram o mundo repensar aquilo que se chamava de cristianismo. Esses 5 solas resultaram justamente em 5 pilares, 5 colunas que sustentaram o protestantismo evangélico nesses 500 anos que vocês conhecem bem. Somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente a Deus toda a glória. Diante disso, irmãos, eu quero mostrar para vocês como esses pilares estão desgastados, como essas colunas que sustentam o evangelicalismo brasileiro protestante estão desgastadas e fragmentadas e rachadas por várias coisas que estão adoecendo o povo de Deus. E vou tentar conversar com vocês como a igreja evangélica brasileira atual está se afastando da verdade da palavra de Deus, dessas verdades tão fundamentais para a nossa saúde espiritual. Durante essa mensagem, eu vou olhar com vocês basicamente para 2 direções, como eu já falei, para o passado e para o presente, para o ontem e para o hoje. Olhando para o passado, a gente vai descobrir como a reforma protestante ela foi relevante para a igreja lá do século XVI, e olhando para o presente, a gente vai descobrir como a reforma continua sendo relevante, aplicável e necessária para a nossa igreja do século XXI. A minha oração é que essa mensagem sirva para conscientizar cada um que está aqui do perigo que a gente corre quando a gente se afasta da palavra, quando a gente se afasta dessas verdades bíblicas, da verdade de Deus, da Bíblia Sagrada. Dito isso, o meu primeiro ponto é tratar com vocês sobre o sola Escritura, somente a Escritura. A voz de Deus é encontrada somente na Bíblia. Quando os reformadores gritaram só a Escritura, eles estavam dizendo que a única regra de fé e prática da igreja, a única regra de fé para o cristão é o quê? É a Bíblia, é a palavra de Deus. Se você quer saber em que você deve crer, se você quer saber como é que você pode viver a sua vida aqui na terra, você deve olhar para a palavra e só para a palavra. O catolicismo romano havia deformado essa ideia, havia deformado esse conceito, dizendo que o povo deveria olhar não só para a Bíblia, mas também para o Papa e para a tradição da igreja.
Eles diziam que o Papa ele tinha uma autoridade que é infalível, que a tradição da igreja também poderia ser considerada como inerrante, e diante disso tudo que o Papa dissesse deveria ser obedecido sem perguntas. Tudo que houvesse na tradição da Igreja Católica Romana daquela época deveria ser praticado e preservado sem nenhum questionamento. Na prática, isso quer dizer que se o Papa chegasse e dissesse, olha, não existe inferno, então o inferno não existe. Você tinha que acatar essa ideia, receber essa ideia e calar a boca sem questionar essa ideia. Se houvesse um costume na tradição da Igreja Romana, por mais maluco que fosse esse costume, você também deveria continuar praticando aquilo, porque a tradição da Igreja era considerada como uma tradição tão importante como a Bíblia Sagrada. Ou seja, eles colocavam a autoridade papal e a autoridade eclesiástica, a autoridade do Papa e da Igreja, em pé de igualdade com a autoridade da Bíblia. E foi nesse contexto que os reformadores disseram que havia algo errado com essa postura. Eles afirmaram que a única voz digna de ser obedecida plenamente não é a voz do Papa, não é a voz da Igreja, não é a voz dos concílios, não é a voz dos anjos, é a voz de Deus. A voz de Deus que está na palavra dele. Somente a Escritura é a nossa regra de fé e de prática, porque ela é inerrante, ela é inspirada, ela é infalível e ela é suficiente. Diferente dos papas, diferente dos concílios e da tradição da igreja que estava constantemente errando, vacilando e se contradizendo. Mas percebam comigo, irmãos, que essa ideia, somente a Escritura, não foi criação dos reformadores. Eles receberam isso do próprio Deus. 2 Timóteo 3:16 ao 17 diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Pedro 1:20 e 21 diz, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos por quem? Pelo Espírito Santo. Foram esses e outros versículos que deram origem ao somente a Escritura, ao sola Escritura. O alvo desse sola, o alvo dessa verdade bíblica, era conduzir a igreja cristã para o único farol que ela deve ter na vida, que é a palavra de Deus. Os reformadores tinham o objetivo de dizer que a única bússola que a igreja pode usar para encontrar o norte para a missão dela é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Eles queriam centralizar tudo aquilo que a igreja era, tudo aquilo que a igreja fazia, naquilo que a Bíblia diz, somente na Escritura. Mas qual é a relação disso aqui para a atual igreja evangélica brasileira? É lamentável ver, irmãos, como as igrejas evangélicas do Brasil têm se afastado da Bíblia na fé e na prática. É algo realmente triste. E eu acredito que essa é uma das razões pela qual o povo evangélico brasileiro tem exercido tão pouca influência na sociedade de um modo geral, justamente por estar se afastando da Bíblia. O povo de Deus, o povo evangélico é conhecido historicamente como o povo da Bíblia. Esse pessoal aí só quer a Bíblia, só quer conhecer a Bíblia, só quer viver a Bíblia, não quer mais nada, só quer mesmo a Escritura. Mas essa é uma identidade que está em crise, justamente porque a gente está se afastando da palavra de Deus. E eu quero levar vocês a pensarem comigo sobre algumas situações bem comuns que acontecem no contexto evangélico brasileiro, que mostram para nós essa realidade, de que o povo de Deus, o povo evangélico, está se afastando da Bíblia. Vocês já pararam para notar o quanto os evangélicos desprezam a Bíblia quando estão tentando ouvir a voz de Deus? O quanto o povo evangélico despreza a Bíblia enquanto estão procurando a vontade de Deus? Nas últimas décadas, em especial nas últimas décadas, boa parte dos evangélicos tem substituído a Bíblia por outras coisas. A moda agora é você ouvir a voz de Deus por meio de sonhos. A moda agora é você ouvir a voz de Deus por meio de visões. A moda agora é você ouvir a voz de Deus por meio de profetados. Então, no lugar do crente sentar com a palavra de Deus e estudar a Bíblia de um modo firme, constante e profundo, ele fica pulando de igreja em igreja, de profeta em profeta, de visão em visão, de sonho em sonho, para de alguma maneira descobrir a misteriosa vontade de Deus para a sua vida. E aí sim, um irmão de oração tiver um sonho de que você deve se casar com fulano, então você deve se casar sem fazer nenhuma pergunta, porque aquilo é a voz do próprio Deus. E é assim que o povo de Deus vai escanteando a Bíblia para dar lugar ao misticismo, ao sincretismo religioso.
Por exemplo, muitos evangélicos, no lugar de estudarem a carta aos Efésios para descobrir o que é um marido bíblico, eles estão parados, esperando uma visão, esperando uma revelação para saber com quem eles devem casar. Conheci a história de um casal que estava caminhando em direção ao casamento, jovens noivos, que iam se casar só porque a profeta tinha dito. E detalhe, a moça não gostava do rapaz, não gostava, não amava o rapaz, mas porque o profeta tinha dito, então eles iam casar. Vocês percebem, irmãos, como a gente está abandonando a Bíblia para dar lugar ao misticismo? É por isso que nós precisamos voltar ao solo da Escritura. Mas continuem comigo, vocês já pararam para notar também que muitos cultos denominados evangélicos não são norteados, não são direcionados e controlados pela Bíblia? Muitos cultos chamados evangélicos não são guiados pela palavra de Deus? Às vezes eu tenho a impressão de que poucos líderes evangélicos, poucos ministros e poucos pastores estão realmente estudando a Bíblia a fim de entenderem o que é um culto bíblico, o que é um culto que agrada a Deus, o que é um culto que é prescrito na palavra de Deus. Pelo contrário, esses líderes estão estudando a cultura para saber como é que podem entrar na dança do mundo e assim atrair os incrédulos por meio do entretenimento. E é desse tipo de postura que surgem as mais loucas práticas de culto, como, por exemplo, colocar um ringue no meio da igreja e colocar 2 pessoas para lutarem durante o culto, ou então substituir a pregação da palavra de Deus por vídeos emocionantes que toquem o coração do povo, ou então substituir o culto solene por baladas gospel, para de alguma maneira o quê? Para de alguma maneira atrair pessoas, providenciar entretenimento. E é assim que a igreja evangélica vai escanteando a Bíblia, negligenciando a Bíblia no culto, esquecendo que o culto bíblico, que o culto que agrada a Deus, ele já está descrito, prescrito para nós aqui na palavra dele, na Bíblia Sagrada. E nós não precisamos inovar, nós não precisamos acrescentar, nós não precisamos melhorar a perfeição de Deus. Nós precisamos apenas receber e sermos fiéis àquilo que Deus providenciou para nós em sua palavra. E não ficar usando o entretenimento na tentativa de converter as pessoas, na tentativa de levar as pessoas ao arrependimento, mas usar apenas o puro e simples Evangelho de Jesus, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Resumindo, o que deve reger o nosso sistema de adoração não é a cultura, é somente a Escritura. Vocês já pararam para notar também que muitos pastores e pregadores estão desprezando a Bíblia nos púlpitos das igrejas? Existem alguns temas bíblicos que simplesmente estão desaparecendo, sumindo dos púlpitos das igrejas. Pregar contra o pecado, pregar sobre santidade, chamar os pecadores ao arrependimento, falar sobre a cruz, falar sobre o inferno, sobre a ira de Deus. Esses são assuntos que estão sendo negligenciados em muitos púlpitos, porque muitos pregadores sabem que esse tipo de mensagem não consegue massagear o ego da pessoa, não consegue aumentar a autoestima do povo, e é por isso que eles vão negligenciando esses temas. E o que eles fazem? No lugar de anunciarem a palavra de Deus como ela é, alguns pregadores acabam adocicando o Evangelho, recheando o sermão de piadas, histórias comoventes, brincadeiras, de autoajuda, para de algum modo levantar o autoestima daqueles que estão ouvindo. E omitindo esses assuntos que são cruciais para a salvação, esses tipos de pregadores acabam fechando as portas do reino de Deus para aqueles que precisam da salvação, trocando a Bíblia por outra coisa, trocando a Bíblia pela psicologia barata, trocando a Bíblia pela autoajuda, pela comédia, por emoções baratas. E é assim que muitos pregadores abandonam o solo da Escritura no nosso contexto evangélico brasileiro. Irmãos, o que é que nós precisamos fazer para não cair nesses erros? O que é que nós precisamos fazer para afirmar a nossa igreja no solo da Escritura? É muito simples, devemos valorizar a Bíblia. Devemos valorizar a palavra de Deus e construir a nossa vida, construir a nossa igreja no fundamento dessa palavra. Não substituir a Bíblia por outras coisas, porque se nós fizermos isso, estaremos construindo a nossa vida e a nossa igreja não sobre a rocha, mas sobre a areia. A reforma que nós precisamos hoje é definir a nossa igreja não pelo mundo, não pelas ciências sociais, mas pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada, porque é lá onde nós encontramos a vontade de Deus, é lá onde você aprende como viver, o que pregar, como cultuar e como receber a sua salvação em Jesus Cristo. Mas essa questão de receber a salvação em Jesus
foi o que deu início a outros brados, a outros gritos da Reforma Protestante, que quero observar com vocês agora, que foram somente a graça e somente a fé, sola gratia e sola fide. A salvação de Deus não pode ser comprada pelo pecador, ela é recebida somente pela fé, pela graça de Deus. Esse era outro ponto crítico que girava em torno da questão da participação do ser humano na salvação. Como é que o ser humano pode ser salvo? Essa é uma das perguntas mais profundas da história da humanidade. Como é que o ser humano pode se reconciliar com Deus? Como é que eu, sendo um pecador, sujo, imundo, posso ser submetido ao julgamento de um Deus santo e perfeito e ainda assim sobreviver? Como é que eu, como pecador, posso encarar o juízo de Deus e sobreviver a esse julgamento? Tentando responder a essas perguntas, a Igreja Católica Romana espalhou a ideia de que o ser humano pode negociar com Deus. Eles transformaram basicamente a salvação de Deus em negócios, e nesses negócios você poderia barganhar com Deus, negociar com Deus para Ele abençoar você, salvar você e perdoar você. O ponto mais alarmante dessa ideia foi o das indulgências. As indulgências eram documentos e objetos comprados da Igreja Católica Romana que serviam para assegurar a sua entrada no céu, que serviam para deixar o seu coração seguro de que realmente você tem acesso ao céu. Então, se existe uma festa no céu, a única maneira de você ver um anjo cantando nessa festa é você comprando o ingresso, é você comprando a indulgência que a Igreja Católica Romana vendia na Idade Média. Era o seu ingresso para o céu. E mais do que isso, as indulgências serviam não apenas para salvar você, mas também para salvar alguns parentes seus, que também já haviam ido para o famoso purgatório. Era isso que Roma pregava. Diziam, olha, se tem um parente lá na sua família que está no purgatório, você pode salvar esse parente se você comprar essa indulgência, se você comprar esse documento aqui, ele vai direto para o céu. Uma musiquinha clássica que resumia esse movimento dizia mais ou menos isso: assim que uma moeda no fundo do cofre cai, uma alma do purgatório para o céu vai. É a esse nível que a Igreja Romana chegou enquanto tentava negociar o Evangelho bendito do Senhor Jesus Cristo. Agora, irmãos, não vamos exagerar e nem cometer nenhum tipo de injustiça com a Igreja Romana. A Igreja de Roma dizia que nós somos salvos pela fé. Dizia assim, você tem que acreditar para ser salvo, mas não só pela fé. Você precisa de uma coisa a mais. Você precisa cooperar e fazer a sua parte. Eles diziam que o ser humano precisa da fé, mas também precisa das boas obras. É mais ou menos como se Deus fosse um tipo de Papai Noel que sai por aí recompensando a meninada de acordo com o bom comportamento deles. Então, se você for bonzinho, você entra no céu. Se não for, está ferrado. Não vai entrar no céu. Porque você precisa das suas boas obras. Eles diziam, segundo o catolicismo romano daquela época, que se você estivesse presente nas missas, se participasse das procissões, se cumprisse os rituais e os votos religiosos, se estivesse com as suas esmolas em dia, se comprasse indulgências, se rezasse o número estipulado de orações e se confessasse continuamente os seus pecados ao sacerdote e ao padre, aí sim você iria conquistar a sua salvação. E foi nesse contexto que os reformadores questionaram esse sistema de salvação. Eles afirmaram que a salvação não pode ser comprada nem adquirida por meio de boas obras. A salvação é só pela graça, por meio da nossa fé em Jesus Cristo. Então, percebam comigo esse contraste, percebam comigo essa diferença entre essas duas posições. Na posição romana, você comprava sua salvação. Na posição reformada, sua salvação é de graça, é 0800. Na posição romana, você deveria confiar em Jesus, mas também confiar em si mesmo, se esforçar, fazer a sua parte. Eu acho que foi aí que eles criaram aquele versículo. Faça a sua parte e eu te ajudarei. E aí você fazia a sua parte e você entrava no céu. Mas na posição reformada, você acreditava em Jesus e só em Jesus Cristo. Somente a sua fé era suficiente para salvar você, diziam os reformadores. E novamente, irmãos, eles não criaram essas ideias. Eles receberam da palavra de Deus. A gente leu Efésios 2 há pouco tempo. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Tito 3:3 diz, houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres, vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros, mas, quando se manifestaram o amor e a bondade de Deus, nosso Salvador,
não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, sola gratia, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. E o versículo clássico que estraçalhou o coração de Lutero no início da Reforma Protestante, de Romanos 1,17, que diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Foram esses e outros versículos que fundamentaram os reformadores a dizerem somente a graça, somente a fé. E foi assim que a Reforma resgatou a ideia de que ninguém pode comprar o sorriso de Deus. Jesus já fez isso por nós. Deus não precisa do nosso dinheiro, Jesus já comprou a nossa salvação. E, irmãos, qual é a relação disso com a Igreja Evangélica Brasileira do século XXI? Como vocês sabem, eu não sou um pregador que andou a maior parte do Brasil conhecendo o contexto evangélico brasileiro, mas com o advento da internet, fica fácil você acessar boa parte do evangelicalismo brasileiro sem nem mesmo sair da sua casa, sem nem mesmo sair do seu quarto. E nesses últimos anos eu tenho observado que boa parte do movimento evangélico aqui no Brasil é, no mínimo, confuso com respeito a essa questão da salvação. Existem muitos falsos apóstolos, falsos pastores, falsos pregadores que estão tentando transformar o evangelho de Deus em negócios. E mais do que isso, existem denominações inteiras com milhares de pessoas que são construídas nesse fundamento, no fundamento de que o evangelho do Senhor Jesus Cristo é algo a ser negociado com as pessoas. Pensem comigo sobre isso. Os romanos, eles vendiam as indulgências, as relíquias dos santos, as indulgências, as várias outras coisas que eles vendiam. Já os evangélicos, eles também têm a sua banquinha na feira. Eles também têm a venda deles. Vendem a rosa ungida, o lenço ungido, a água ungida, a meia ungida, a caneta ungida. Se você quer comprar, por exemplo, um carro, alguns evangélicos vão dizer que você deve ofertar a primeira parcela do carro na igreja. Aí Deus abençoa você e você consegue comprar um carro. Em alguns locais evangélicos, é pregado também que se você quiser comprar uma casa, você deve ofertar 10% do valor daquela casa na igreja. Aí depois Deus abençoa você e você compra aquela casa. Dizem também que se você quer ter segurança plena da sua salvação, então esteja com o seu dízimo em dia e dê mais do que o seu dízimo a cada mês. Como se o pregador pudesse de alguma maneira negociar com Deus. Como se Deus fosse um tipo de agiota com quem a gente negocia para ganhar a nossa salvação. E é por isso, irmãos, que eu acredito que nós precisamos retornar à reforma e dizer que a salvação de Deus não é comprada pelas boas obras, a bênção de Deus não é comprada pelo dinheiro, é recebida pela graça e somente pela graça. Vocês já pararam para notar também que em muitas igrejas evangélicas, você conquista sua salvação por meio das obras? Não vista isso, não use aquilo, não vá ali, não pense naquilo, não faça aquilo, é o famoso legalismo, onde você tenta conquistar o favor de Deus por meio da sua obediência rigorosa e pessoal a certas regras religiosas. E em muitas igrejas evangélicas nós vemos claramente esse tipo de pensamento. As mulheres só irão para o céu se estiverem de saia. Os homens só irão para o céu se usarem calça. Se vocês fizerem isso, aí sim vocês compram o favor de Deus. Eu acompanhei um caso onde um evangélico disse para um casal da nossa igreja que a filha deles estava entregue ao próprio diabo pelo simples fato daquele casal ter colocado uma pulseirinha de ouro no braço do bebê. Vocês conseguem perceber, irmãos, o quanto esse tipo de pensamento reflete a salvação pelas obras? Eles não pensam na justiça de Jesus, na cruz de Jesus, na morte de Jesus, na intercessão de Jesus. Eles dizem que o que vale realmente é aquilo que você faz, é as suas obras, é o seu esforço. E nesse sistema de pensamento, você é capaz de comprar a sua salvação com o seu esforço pessoal, em se adequar a certas regras religiosas. Algo totalmente diferente do sola fide, do somente a fé que nós aprendemos da Reforma Protestante. É por isso que nós precisamos retornar à Reforma, irmãos, e reafirmar que a nossa salvação não é adquirida por meio de obras, é somente pela fé. Esses e outros exemplos
que incentivam o nosso coração a pensar que o povo evangélico brasileiro realmente está vivenciando uma crise de salvação, querendo transformar a salvação de Deus em negócios. E nesse caos, nós precisamos reafirmar a nossa identidade protestante de um modo muito simples. Nossa salvação não é conquistada pelos nossos méritos, é conquistada pelos méritos de Jesus Cristo. Nossa salvação não é comprada por aquilo que nós somos ou por aquilo que nós fazemos, é comprada por aquilo que Jesus é, por aquilo que Jesus fez por nós na cruz. O problema central da Igreja Católica Romana era que ela dizia que nós precisamos completar a obra de Jesus. Jesus fez muito por vocês, diziam eles, mas vocês precisam fazer ainda mais por eles. Então se esforcem, trabalhem e vocês serão salvos. E esse era o ataque que a Igreja de Roma trazia para a suficiência de Jesus Cristo. E é aqui onde quero passar a abordar com vocês o quarto solo da reforma, solos Christus, somente Cristo. A salvação de Deus, ela é comprada somente por Jesus Cristo. Esse solo, irmãos, essa ideia bíblica, essa verdade bíblica, trata basicamente de duas coisas: da centralidade de Jesus e da suficiência de Jesus. Jesus, ele é central na vida da igreja e ele é também suficiente para a nossa salvação e para a nossa piedade. Na Idade Média, a Igreja de Roma havia perdido o foco em Jesus Cristo e substituído Jesus por outras coisas, ou então dividido o lugar de Jesus com outras coisas, que nós chamamos hoje de idolatria. Sempre que você troca Jesus por outra coisa, ou sempre que você tenta colocar outra coisa ao lado de Jesus no seu coração, você está cometendo esse tipo de pecado, a idolatria. E foi isso que Roma fez. O centro da igreja não era mais Jesus, o centro da igreja era o Papa, o centro da igreja era Maria, o centro da igreja passou a ser também os santos canonizados e a própria igreja em si. Eles chegaram ao ponto de dizer que a mediação entre Deus e os homens era realizada não só por Jesus Cristo, mas também por Maria e pelos santos, e principalmente por meio da intercessão da Mãe de Deus, de Maria, segundo eles. Então, se você quisesse se aproximar de Deus, você devia buscar Jesus Cristo, mas não apenas isso. Procure também um padre para confessar seus pecados, ele vai absolver você. Procure algum santo para interceder por você diante de Deus, e assim você iria conseguir sua salvação. Ou seja, eles escanteavam Jesus Cristo, desprezavam Jesus, negligenciavam a obra de Jesus Cristo. E é nesse contexto de desvio que os reformadores bradaram que havia algo errado, muito errado com esse sistema de pensamento. Eles disseram que o único que merece ser o centro da igreja, o único que merece a nossa confiança total, a nossa total adoração, o único mediador entre Deus e os homens é Jesus. 1 Timóteo 2 e 5. Pois há um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. E é impossível, irmãos, a gente ler a palavra de Deus, a gente ler a Bíblia, sem notar esse fato. Jesus é o centro. Desde toda a eternidade, Jesus Cristo é o centro. Ele é o centro da eternidade, Ele é o centro da história, Ele é o centro da criação, o centro da Bíblia, o centro e o cabeça da igreja. Tudo o que nós temos gira em torno daquilo que Jesus é e daquilo que Jesus fez, e Ele não divide esse lugar dele com ninguém. O problema da igreja de Roma daquela época era não entender essa verdade. E eu penso que não era apenas o problema da igreja do século XVI, mas é o problema também da igreja do século XXI. Eu penso que a atual igreja evangélica brasileira está ficando bastante confusa nesse ponto. Assim como Roma, o povo evangélico tem perdido o foco em Jesus Cristo nessa questão. E se você observar bem, você vai ver que boa parte dos evangélicos estão tentando dividir o lugar de Jesus com outra pessoa na vida da igreja. Vocês já pararam para notar que existem muitos cantores gospel, que existem muitos falsos apóstolos que são idolatrados no meio do povo de Deus, como se fossem semideuses? Roma tinha os seus ídolos, idolatrava o Papa, Maria, os santos canonizados, e muitos evangélicos também têm repetido essa história, idolatrando, por exemplo, cantores gospel. Olha, você não fale mal daquele cantor não, porque Deus usa ele para abençoar a minha vida, e não questione se aquele hino dele ou dela é bíblico ou não, porque aquela pessoa é uma bênção, e não fale mal daquela pessoa porque é o meu ídolo. Ou idolatrando pregadores. Rapaz, olha, esse pregador aqui, ele é ungido, ele é um erudito, é muito inteligente, então não questione se o que ele está dizendo é de Deus ou se não é. Ou idolatrando falsos apóstolos.
Olha, não fale mal daquele apóstolo não, porque aquele apóstolo ali é ungido de Deus, e ai de quem toca no ungido do Senhor. Então não fique perguntando aí se ele tira dinheiro ou não do povo. Não fale mal dele. Vocês percebem, irmãos, como essas pessoas olham para essas estrelas do mundo gospel como se fossem infalíveis, como se fossem semideuses, da mesma forma que os romanos olhavam para o Papa, olhavam para os santos canonizados na Idade Média, o povo de Deus tem olhado também para muitas estrelas gospel, que têm retirado a centralidade daquilo que Jesus é. E assim, eles depositam nos homens aquela glória que deveria ser dada somente a Jesus Cristo. Irmãos, o que a Reforma defendeu com unhas e dentes é que só existe um Messias, só existe um mediador. E esse Messias não é o seu cantor preferido, não é o seu pregador preferido, não é aquele apóstolo ungido. Esse Messias é o Cristo, o Filho de Deus, Jesus Cristo. É por isso que nós precisamos reafirmar somente Cristo, hoje também na nossa igreja evangélica, e dizer que o único que merece a total adoração da igreja, o único que merece a completa confiança da igreja é Jesus Cristo e somente Jesus. Os homens falham. Boa parte das estrelas gospel do mundo evangélico brasileiro tem sido desmascarada nos últimos anos. Os falsos apóstolos estão aí operando falsos milagres, tentando conseguir o dinheiro do povo. Muitos falsos pastores estão buscando adoração e aplausos no dia a dia da igreja. E diante desse caos, nós precisamos construir a nossa vida nessa ideia simples. Somente Jesus merece minha adoração, somente Jesus merece a minha completa confiança, somente Jesus é o meu alvo supremo. E é através dessa postura que nós iremos depositar toda a glória aos pés do próprio Deus. Esse foi o quarto brado da Reforma Protestante, que nos conduz ao quinto, onde eles disseram: só lhe deu glória. Somente Deus é digno de receber toda a glória. Nós já aprendemos aqui que a igreja de Roma estava desviando, canalizando a glória de Deus para outros lugares, para a igreja em si, para o pecador em si, quando ele consegue sua própria salvação. Mas quando os reformadores observaram esse cenário e compararam isso tudo com a Bíblia, com a palavra de Deus, eles perceberam que havia um desvio enorme na vida daquela igreja. Eles estudaram as Escrituras e descobriram que o único que merece glória em todas as coisas e toda a glória por todas as coisas é apenas um, é Deus. Toda a igreja, diziam eles, deve estar com o rosto voltado para um único lugar, em uma única direção, para Deus. Ele é o único centro das atenções que a igreja deve ter. Não apenas digno de glória, mas digno de toda a glória, somente a Deus toda a glória. Romanos 1, 33 diz: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. 1 Timóteo 1,17, Paulo diz, isso é lindo: ao Rei eterno, ao Deus único, imortal, invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Isaías 42, é o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo o que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Eu sou o Senhor, versículo 8, esse é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Nós vivemos em uma época, irmãos, onde o povo de Deus tem tido bastante dificuldade de entender esses versículos. E em muitas igrejas evangélicas brasileiras, o centro não é mais Deus, não é mais Jesus Cristo, não é mais a glória de Deus, o centro agora é o homem. E uma das maneiras que temos para identificar essa tendência de colocar o homem no centro é simplesmente examinando as músicas que são cantadas a cada culto. É simplesmente examinando as canções que são ministradas para o povo de Deus a cada reunião. Vocês já pararam para pensar que boa parte dos hinos produzidos na atualidade pelo mercado gospel falam mais sobre o homem do que sobre Deus? Alguém já disse que antigamente os hinos diziam: tu és, tu és, tu és. Hoje os hinos dizem: eu sou, eu sou, eu sou.
Quer dizer que antigamente os hinos costumavam falar mais sobre Deus, sobre a beleza de Deus, sobre a glória de Deus, a majestade de Deus, o poder e as promessas de Deus. Mas hoje os hinos estão concentrados no homem, nas necessidades do homem, nas conquistas que o homem tem, na força do homem, nos direitos do ser humano. São hinos que são antropocêntricos, que colocam o homem no centro. E o centro muda através dessas canções, de Deus para o homem. Não são poucas as músicas que são produzidas hoje para alimentar o ego das pessoas, dizendo que elas serão vencedoras, dizendo que elas irão prosperar, dizendo que elas irão conquistar qualquer coisa, como se Deus fosse algum tipo de empregado que a gente tem, como se Deus fosse um gênio da lâmpada mágica, onde você se aproxima dele, faz um pedido e aí ele obedece prontamente a qualquer coisa que você pediu. E não me entendam mal, eu não estou dizendo que é errado cantar sobre vitória, sobre conquistas. Há um lugar para isso. Mas quando o centro do hino, quando o conteúdo do hino passa a ser apenas vitórias e conquistas humanas, então o centro muda de Deus para o homem. E isso é errado. O centro das nossas canções, das nossas pregações, deve ser um único centro, deve ser Deus. A glória deve ser dada não àquilo que a gente faz, mas àquilo que Deus fez por nós, na palavra dEle e no nosso dia a dia. Mas no comércio gospel, o importante não é ensinar, o importante não é exortar. O importante mesmo é você massagear o ego das pessoas, é você inflar o orgulho das pessoas, é você aumentar a autoestima delas, dizendo que elas serão vencedoras, serão abençoadas, irão pisotear e humilhar os inimigos e estarão no palco enquanto os inimigos estão na plateia. Isso nunca vai agradar a Deus, irmãos. Deus não é nosso empregado, Deus ele é nosso dono, o nosso Criador, e nunca devemos inverter isso. Se queremos viver de um modo bíblico, devemos colocar Deus no centro da nossa vida, no centro das nossas músicas, no centro das nossas pregações, no centro da nossa igreja e da nossa cosmovisão cristã, o centro de tudo, e não deixar que nada nem ninguém dispute esse lugar com Ele. E é assim que nós damos a Deus toda a glória. Somente Deus recebe toda a glória. Eu concluo as minhas palavras dizendo que, observando esses pontos que eu acabei de trazer para vocês, a reforma ela continua, ela não para, ela continua, e precisamos reafirmar a nossa identidade protestante nesses pontos que eu acabei de citar. Precisamos direcionar a nossa igreja e nossa vida só pela Bíblia, precisamos anunciar que é impossível negociar com Deus, a salvação é somente pela fé e por meio da graça. Precisamos entender que nenhum outro ser humano pode nos dar acesso a Deus, mas só Jesus Cristo pode fazer isso. E por último, precisamos depositar somente em Deus toda a nossa adoração, toda a nossa admiração, para que somente Deus receba toda a glória. Que Deus nos ajude nessa caminhada e que possamos encontrar ânimo e forças para continuar trabalhando de um modo cada vez mais profundo para fundamentar a nossa vida e a nossa igreja nessas verdades da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe então.